Graça e paz para o seu coração, amém? Eu também estou muito feliz de estar com os irmãos, dividir a palavra do Senhor nessa hora. A Heloísa, ela brincava comigo, ela disse, olha, lá, para a maior parte das pessoas, provavelmente eles não vão me reconhecer, não vão me chamar de Heloísa, mas vão me chamar de a filha do pastor Saulo. Bom, eu sou o marido da filha do pastor Saulo. O terceiro depois de ninguém, não tem problema, né? Se você conhece o pastor Saulo, irmão precioso, né, a quem eu tenho o privilégio de chamar de sogro. Quero ler com você o registro que está no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, entre os versos 1 e 6. Quero fazer essa leitura, a partir dela fazermos aqui uma reflexão e nós entendermos aquilo que o Espírito Santo tem preparado a ministrar aos nossos corações. A minha oração é que pela sua graça, misericórdia, e somente aquilo que o Espírito Santo pode fazer de dentro para fora, eu e você, sejamos não apenas confrontados, mas consolados, ajudados e orientados por essa palavra. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Amém. Viver as nossas vidas fatalmente deixa marcas, cicatrizes. Quando eu uso a expressão marcas, cicatrizes, em regra, o que vem à nossa mente são momentos mais traumáticos, momentos mais difíceis, onde de repente alguma dor, algum acidente ou incidente possa ter acontecido e então fica uma marca, mas não necessariamente. Fato é que o simples fato de viver, ainda que uma boa vida, isso vai deixando marcas, não apenas nos nossos corpos, mas nos nossos corações, na nossa mente, na nossa história. Eu presenciei aqui nesses dias, quando a Heloísa, que a partir de agora eu só vou chamar de Elô, porque eu não estou acostumado a chamar de Heloísa, a gente só fala esses nomes quando a gente está bravo um com o outro, e não estamos, né? A Elô conversando com muitas pessoas e rememorando histórias, algumas constrangedoras até, e que trouxeram marcas ao seu coração, marcas à sua vida, né? Então mesmo momentos bons podem deixar cicatrizes, marcas. Por exemplo, a minha esposa, quando teve os nossos filhos, ela optou por fazer ali, no momento do parto, fazer uma cirurgia cesariana. Então se eu observar ali, na região ali da cintura, mais ou menos, há uma pequena marca, bastante sutil, mas é possível perceber que está ali, que ao ser lembrada dessa marca, certamente vem uma alegria ao coração, porque ela me faz rememorar que eu passei, que ela, no caso, né, porque o marido nesse momento ele só fica sentado atrás de um pano, torcendo para não ver sangue, né, e estava ali presente, mas ela, quando olha, apesar de ser uma marca, uma cicatriz, ela traz uma alegria ao coração. Eu me lembro, quando jovem, eu ali no ensino médio, entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, eu me lembro que nós tínhamos uma professora na escola, ela tinha uma situação que, no primeiro dia de aula, ela fazia ali uma medição dos alunos, pesagem, para fazer um acompanhamento, e eu me lembro que ela fez isso no primeiro ano, e no segundo ano, ou seja, após isso, ela refez a minha medição, e ela tomou um susto, ela disse: Marcelo do céu, você cresceu 11 centímetros em 1 ano. Falei, uau! E aí eu me lembrei, quando ela falou disso, ela olhou para as minhas costas, ela falou assim: sabe essas marcas que você tem aqui nas suas costas? São estrias de crescimento,
provavelmente você deve ter sentido dores. E quando ela foi falando isso, eu disse, é verdade. Então era isso que estava acontecendo. Você passou pelo aquele período do estirão e você cresceu muito. Então esse crescimento, ele deixou essas marcas nas minhas costas, e eu olhei para aquilo e disse, são marcas que me fazem lembrar de algo bom. Mas, mais ou menos por essa mesma época, eu adquiri uma outra marca no meu corpo, uma cicatriz, aqui nesse joelho esquerdo. E a história dessa cicatriz é curiosa, uma cicatriz que ficou até profunda. Um dia eu estava andando na rua, próximo a essa escola que eu estudava. No fundo da escola tinha um ginásio, uma quadra fechada por um muro. Eu estava caminhando e de repente eu ouço um som que vem ali de dentro da escola, da quadra. Um pessoal jogando bola, e logo, você nessa idade tem ouvidos apuradíssimos para esses sons, logo eu identifiquei, a minha turma está jogando bola, eu gritei, ei, quem está aí? Ele, nós. Eles ouviram, quem está aí do outro lado? É o Marcelo. Eles já disseram em coro, aquele craque? Eu, sim, o próprio. Você precisa vir aqui jogar conosco. Eu disse, jogar não, dar aulas. Corre aqui. Só que o ginásio era no fundo da igreja. Então, para eu entrar na escola pela frente, eu precisaria dar a volta no quarteirão, ir até o meio da outra quadra, para então entrar na escola. Isso daria uns 5, 6 minutos, tempo suficiente para eu fazer 3 ou 4 gols. Eu falei, eu vou tomar um atalho, eu vou pular um muro, porque aqui, um muro altíssimo. Uma vez eu contei essa história, o pessoal ficava tirando sarro, e se eu me lembro, ele tinha 6 ou 7 metros de altura, pelo menos, perigosíssimo aquele muro. Brincadeira, era um muro muito rústico, eu subi no muro, e o muro ele não tinha acabamento, tinha ali um ferro, uma pedra, alguma coisa, ele não tinha reboco, e ali, num vacilo, eu acabei que enrosquei o joelho em algo, caí do outro lado, tal, e quando eu olho para o meu joelho, havia um ferimento, um corte, até relativamente profundo, que certamente seria o caso de dar alguns pontos, mas como ele foi fruto de uma desobediência, eu estava aprontando, eu falei, eu vou ficar bem quietinho, e eu então dei um jeito de enfaixar ali o meu joelho, mas a ferida então ela cicatrizou e ficou uma grande marca aqui. Ou seja, a partir daquele dia, a partir daquele momento, eu me tornei uma das pessoas mais habilitadas no mundo para dizer para quem quer que seja, é melhor você entrar pelo portão do que pular o muro. Hoje, eu tenho um filho de 13 anos, nós esquecemos até de fazer referência aos nossos filhos, temos a Sara, nossa filha tem 18 anos, ela hoje estuda fora do Brasil, está tendo essa experiência, fazendo um seminário, temos reconhecido um chamado de Deus na vida dela, e temos o Davi, que tem 13 para 14 anos, e ele está naquela fase que ele chega arrebentado todo dia, joelho ralado. O que foi dessa vez, filho? A corrente da bicicleta, aí você vai investigar, ele estava fazendo arte e coisas desse sentido, e sempre chega estourado, e eu vou logo dar algum conselho, e ele já às vezes olha meio torto assim, como que não seria o caso, um menino muito obediente, mas quase que pensando assim, quem você pensa que é para falar essas coisas aí? Eu olho para o meu joelho e eu falo, eu sei o que você está pensando, acredite, eu tenho uma marca no meu corpo. Está vendo essa história? Aí ele vai lá, vai você contar a história do seu joelho. Eu falei, pois é, filho, porque viver a vida vai nos trazendo marcas, vai nos deixando cicatrizes, algumas boas, algumas não tão boas. Mas por que eu estou falando sobre isso e fiz a leitura que fiz? Eu acho interessante o texto que nós lemos, esse texto do profeta Jonas, e a palavra, ela começa dizendo assim, veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, porque ela veio uma primeira vez antes da leitura que fizemos. Curioso, porque por muito tempo, eu quando lia esse texto, quando lia na verdade a história do profeta Jonas, eu sempre tinha eu tinha em especial 2 dificuldades, 2 coisas que eu não entendia muito bem, o porquê elas eram relatadas do jeito que eram. A primeira era o fato de que vem a palavra do Senhor, porque o texto diz assim, na primeira vez é praticamente a repetição, a segunda vez é a repetição da primeira, basicamente nos mesmos termos, dizendo assim, vá à cidade de Nínive, pregar o evangelho, eu vou parafrasear o texto, mais ou menos dizendo assim, porque eu quero, a expressão usada, eu quero julgar, mas dá a entender que na verdade o Senhor quer abençoar.
julgar no sentido de trazer uma possibilidade de salvação para aquela cidade. Então vem a palavra do Senhor a um profeta, homem de Deus, com a melhor missão que um homem de Deus poderia ouvir. Olha, eu quero salvar uma cidade inteira, quero usar a sua vida. Poxa, que profeta que não gostaria de receber essa missão. Só vai e faz, né? Ganhar uma alma já é precioso, imagina você poder ganhar uma cidade toda. E ele diz não. Quando ele diz não, então eu, na minha ignorância, na minha juventude, né, na minha falta de conhecimento, dizia, mas por que aconteceu isso? E essa resposta ela é até fácil de você descobrir, você simplesmente estudando a história. Qual é a história? A cidade de Nínive, ela era a capital de um império que estava tomando grandes proporções mundiais, chamado Império Assírio. Esse Império Assírio, ao tomar proporções mundiais, ele fazia o quê? Ele estava conquistando povos, terras, nações. Portanto, havia uma demanda, havia um problema, vamos colocar assim, uma guerra entre Israel, terra, né, Israel, também com Judá, mas em especial Israel, que era onde o profeta Jonas ele estava estabelecido, talvez na região de Samaria. Então, aquele povo estava sendo oprimido e maltratado pelos assírios. Portanto, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, dizendo assim, vá a Nínive pregar o evangelho, seria o equivalente ao que nos tempos atuais, seria mais ou menos assim, há um homem de Deus, numa igreja, um profeta do Senhor lá em Kiev, na Ucrânia, e de repente vem a palavra do Senhor dizendo assim, eu preciso que você vá a Moscou, porque eu quero salvar aquela cidade. De imediato a resposta foi, não, de jeito nenhum, salvar esse povo, o senhor está sabendo, né? Quando a gente tenta ensinar Deus a ser Deus, o senhor ouviu falar das coisas que acontecem, do mal que eles estão fazendo aqui, invadem as nossas terras, estão roubando as nossas terras, matando os nossos filhos, violentando as nossas filhas, as nossas esposas, eu não quero o bem desse povo, eu quero o mal, eu queria que o senhor me mandasse para lá, para julgar aquela cidade, para mandar chover fogo e enxofre do céu, não para trazer salvação. Então essa é a razão porque Jonas fecha o seu coração. Mas há uma segunda inquietação, que essa eu sempre olhava, apesar da primeira já a história resolver, a segunda ela era ainda mais sutil, porque diz assim o texto que nós lemos, que Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia. Veja, a palavra do Senhor está dizendo, a cidade era grande e eram necessários 3 dias. Se ele percorreu em 1 dia, das duas uma, ou não percorreu a cidade toda, ou percorreu correndo. Ou seja, tanto uma quanto outra opção, fez muito mal feito, fez com muito mau gosto. E o que me inquieta é o seguinte, quando você prossegue na leitura, o texto vai dizendo que ao ouvir essa pregação mal feita, com má vontade, o Senhor diz, eu vou te dar uma palavra, e ele nem ouviu a palavra do Senhor, ele só dizia assim, daqui 40 dias Nínive será destruída. Mas vai ser destruída por quem? Não interessa, daqui 40 dias Nínive será destruída. Mas é 40 dias a contar de hoje ou da semana? Daqui 40 dias. Mas quem vai destruir? Daqui 40 dias Nínive será destruída. E era só o que ele dizia. Mas você lendo o texto, vai dizer que quando as pessoas ouvem essa pregação, de uma maneira muito impressionante, um temor do Senhor, um quebrantamento, um jejum santo, as pessoas se vestem de pano de saco, mesmo o rei, esse povo idólatra, eles são de uma maneira sobrenatural, tocados e alcançados por essa palavra. Como pode? E eu gostaria aqui de sugerir, eu peço que você ouça uma proposição que eu vou lhe fazer de interpretação do texto. Veja, nós temos um ditado na escola bíblica que temos lá em Curitiba, em nossa igreja, nós sempre dizemos assim, nunca afirme certeza naquilo que a Bíblia não tem clareza. Então eu vou fazer aqui uma sugestão de as razões por que eu acredito que esta pregação foi tão efetiva, de por que ela deu tão certo, mesmo tendo sido tão precária, tão mal feita. Muito bem, você conhece bem a história, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, ele diz, eu não concordo, eu não vou me submeter a isso, eu não quero. E ele então sai de onde está e vai até a região portuária mais próxima, numa cidade chamada Jope,
ali onde havia um porto, e ele deveria pegar um barco que fosse para Nínive. Nínive fica onde hoje, geograficamente, está ali mais ou menos a região do Iraque. Se você observar no mapa, fica bem à direita de onde ele estava. O barco levaria ele até próximo e depois talvez ele fizesse ali um caminho de a pé, cavalo, não sei. Mas ele toma a direção oposta, ele vai para uma cidade chamada Tarsis. Tarsis está localizado onde hoje, geograficamente, está mais ou menos a Espanha, exatamente o oposto. Ele, em vez de ir para cá, ele vai para cá. E ele vai, compra a sua passagem, obviamente, porque quando Deus manda, Deus paga a passagem. Quando Deus te envia, quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá a direção, Ele provê o recurso, Ele te leva onde Ele quer levar. Mas nesse caso, como ele estava fugindo da presença do Senhor, Ele mesmo paga. E é interessante, você vai lendo o texto e vai dizer assim: desceu a Jope, desceu ao barco, desceu ao porão. Ele só foi descendo, descendo, descendo. E ali ele foi fazer o quê? Fugir num sono. Se você parar para pensar, os marinheiros, as pessoas que estão envolvidas com as coisas do mar, também os pescadores, eventualmente, costumam ter uma boa noção do clima, dos ventos, se o tempo é favorável ou não. Eu quero crer que se esse barco zarpou, partiu daquele porto, porque estas pessoas experimentadas, não podemos menosprezar a capacidade que aquele, mesmo que ainda tão longínquamente, as pessoas tinham de prever os ventos, de prever e dizer, então se aquele barco partiu, muito provavelmente haviam condições favoráveis, mas de repente, de uma maneira inexplicável, que apenas fruto de uma intervenção divina, para explicar algo assim, levanta-se uma grande tempestade. Isso já chama a atenção de todos. Lembre-se, eu estou construindo uma leitura desse texto, uma interpretação para esse texto. Levanta-se uma tempestade muito esquisita. De onde veio essa tempestade? Parece que algo está acontecendo. Então a tripulação começa a se esforçar para resolver esse problema, mas começa a perceber que, na verdade, quanto mais esforços eles fazem, mais a situação vai piorando. E então começam a aliviar o peso do barco, começam a perceber a gravidade do que está acontecendo, até que em algum momento eles dizem, não somos mais suficientes, vamos pegar toda, não só a tripulação, mas todos os passageiros que estão embarcados para nos ajudar. E as pessoas começam a ajudar, talvez a remar, talvez a jogar as coisas, e de repente eles vão até ali o porão do navio e tem alguém dormindo. E aí eles olham para essa situação e ficam muito indignados, falam assim, mas como você consegue estar dormindo? Me diz uma coisa, quem é você? É interessante que Jonas nunca esconde o jogo. Ele já de cara fala assim, o meu nome é Jonas, eu sou profeta do Deus vivo e estou fugindo dele. E veio parar no meu barco. Cuidado para, nunca seja o barco, nunca seja o Jonas no barco de alguém, tá, querido? Sério, mas por que você está dormindo aqui? Eu já estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu dizer um negócio assim, das duas uma, ou vai naufragar o barco e morrer todo mundo, ou vocês vão descobrir que eu sou o problema. Ele não esconde o jogo. Aí eles já tomam um susto, isso aqui é fruto do seu Deus, o Deus que você está fugindo é que está fazendo isso, porque isso talvez explique o fato dessa tempestade ser tão sobrenatural. Ele diz, certamente é. E o que nós vamos fazer? Ele diz, não tem muito o que fazer. E eles então começam, e ele inclusive já sugere, a não ser que vocês me joguem no mar. E aí eles temem, fala, mas eles temiam, esses idólatras, pessoas que não conheciam a Deus, temeram a Deus. Não, mas nós vamos te jogar no mar, nós podemos ser culpados do teu sangue? Não, vamos tentar achar uma outra solução? Podem tentar à vontade. O Jonas ainda era debochado. E eles tentam, de repente eles jogam sorte, que é mais ou menos o Jaquempô gospel da época, o escolhido foi você. Deu Jonas, ele disse, mas eu estou falando para vocês, não tenham dúvida, o problema aqui sou eu estou fugindo do Senhor, e Ele está me julgando. E ele diz mais uma vez, só se vocês me arremessarem ao mar. Então eles cientes, olha, nós infelizmente teremos que tomar essa atitude drástica, mas que não sejamos culpados do seu sangue, fiquem tranquilos. E então eles tomam a Jonas e o arremessam no mar. Quando o arremessam no mar,
a tempestade que de maneira sobrenatural se abateu sobre aquele barco, agora também, de maneira sobrenatural, cessa. Imagine como ficaram esses marujos, esses marinheiros, talvez alguns pescadores, diante daquela situação. Uau! O Deus desse profeta Fujão é um Deus poderoso. Ele é Senhor sobre os mares, Ele é Senhor sobre os ares. Mas o mais impressionante ainda estava por acontecer. Talvez até por ter havido já uma aparente e rápida bonança, talvez ainda conseguiam visualizar o corpo que havia sido jogado no mar. De repente, e agora sim, de uma maneira tão surpreendente e inexplicável, um grande peixe, se uma baleia ou que tipo de peixe, de repente vem e engole aquele homem. Agora, assim, né, irmãos, o tal do pescador, do marinheiro, já gosta de uma história. Você imagina a história que agora esses homens têm. Olha um para o outro e diz: esse homem deve ter feito algo muito grave. E na verdade eles diziam para o outro: ele falou para nós que o Deus dele tinha mandado ele ir para Nínive, e ele estava fugindo para Tarso, por isso que ele estava indo para o outro lado. E começaram a falar sobre isso. Eles não sabiam que o peixe havia engolido Jonas inteiro. Talvez pensaram: ele comeu aquele homem. E o que eu acredito que tenha acontecido a partir daqui, lembre-se, estamos chegando já nos adiantando, daqui a pouco a gente termina. Lembre-se, eles estavam indo para um ambiente, como houve agora um prejuízo, muito provavelmente essa viagem precisou ser abortada. A carga foi dispersada, o barco talvez estivesse todo comprometido, avariado, talvez com alguns vazamentos, quem sabe um mastro quebrado, não sei. Vamos fazer o quê? Vamos retornar. Só que agora eles retornam e eles têm uma bela história para contar. E como eu disse, o tal do pescador gosta de história, né? Aqui nós estamos numa região próxima à pesca, não sei, tem pescador aqui, amém? Não tem, então tudo bem, então eu posso dar essa característica dos pescadores, né? Pescador não é que ele mente, ele valoriza, né? Conta-se que havia um pescador que sempre que perguntavam para ele, dizia assim: você pescou um peixe assim? Ele falou assim: eu quase peguei um peixe. Rapaz, o peixe devia ser desse tamanho, mas só tem lambari. Mas então era um lambari desse tamanho. E aí contavam outra história: rapaz, mas cadê o peixe? Não veio, mas olha, foi um peixe desse tamanho. Um dia falaram: esse cara é muito mentiroso. Aí eles falaram: vamos fazer o seguinte, ele não vai conseguir mentir mais. Aí amarraram a mão dele. Falaram assim: e aí, como é que foi a pescaria? Como é que era o tamanho do peixe? Ele falou assim: desse tamanho. Ele falou: desse é o olho do peixe. O pescador, se tem pescador aqui, é de outro que eu estou falando. Ele não é crente, esse que eu estou falando. Como eram esses aqui? Eles tinham agora uma história. E essa história chega aonde? Em Nínive. Por que chega em Nínive? Porque a história do profeta que estava fugindo, do Deus poderoso, esse profeta tinha uma mensagem contra a cidade de Nínive. E de repente, no grupo do WhatsApp da época, ali nas conversas da época, chegou em Nínive uma história. Ficaram sabendo, parece que os pescadores, aí contam toda essa história que aqui foi dita, e aí as pessoas talvez diziam assim: mas pescador, marinheiro, não é muito confiável. E as pessoas talvez dissessem assim: mas você precisa falar com eles estão visivelmente chocados. Eu tenho a impressão de que a coisa é séria. E então agora nós temos essa história que estava acontecendo. Concluindo, o peixe, mais impressionante do que tudo o que aconteceu até aqui, é o fato de o peixe ter engolido Jonas vivo e inteiro, e por 3 dias ele ter estado no estômago daquele peixe. O Senhor o sustenta de maneira sobrenatural. É uma convicção de fé, né? Meu pastor, ele gosta de brincar assim: eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que Jonas comeu o peixe, eu cria. Então Jonas foi engolido por um grande peixe, e de uma maneira sobrenatural Deus o sustenta vivo dentro da barriga, do estômago daquele peixe por 3 dias. Mas o tal do desobediente, do pecador, é uma pessoa não muito legal. E o peixe começou a ter dor de barriga. Falou assim: olha, comer uma pessoa é até bom, mas comer um desobediente está me fazendo mal. E o peixe então ele vai, vou usar a palavra não bíblica, mas ele vai vomitar Jonas. Mas ele não vomita Jonas no meio do mar. O Senhor dá um comando a esse peixe: eu preciso que você o vomite na praia. E quando você faz a leitura do texto, dá até uma sensação de que essa praia, apesar de estar ainda longe, apontava para a cidade de Nínive. E Jonas é então vomitado
numa praia. E é exatamente nesse ponto que inicia a leitura que nós fizemos. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. Até aqui, veio a palavra do Senhor a primeira vez, e esta foi a atitude de Jonas. Mas agora, exatamente conforme nós lemos, então está dito lá, veio a palavra do Senhor, vá à cidade, e aí diz assim o texto, Jonas obedeceu. Bom, mas aí também, né, irmão? O Senhor não precisa falar de novo. Entendi, ainda que contra a minha vontade, eu vou até Nínive. E ele vai. Como disse, em Nínive está acontecendo uma conversa, uma história. Olha, essa conversa, isso deve ser lorota, tal. E as pessoas talvez estejam reunidas na praça da cidade e conversando, e você ouviu falar disso e daquilo, e eles estão conversando e de repente, no meio dessas conversas, um som meio estranho começa a ser ouvido na praça da cidade. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. E as pessoas, o que é esse maluco aí? Aí talvez uns faziam assim, cheiro estranho, né? É o cheiro meio de peixe. Aí alguém dizia mais assim, eu acho que é cheiro de vômito de peixe. Ai, que cheiro estranho. E o som começa a ficar mais alto. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Mas quem que é esse esquisito? E aí, eu tenho aqui a minha teoria e o meu ponto até aqui, tudo isso que eu construí, eu queria chegar exatamente nesse ponto. Eu não sei qual é a sua experiência, eu não tenho experiência de estar 3 dias na barriga de um peixe, talvez você tenha, mas eu imagino que 3 dias no estômago de um grande peixe, em contato com o suco gástrico daquele peixe, e todos os processos digestivos dele, de alguma maneira, deve ter ferido e machucado um bocado o corpo do profeta. Talvez as suas orelhas e as suas cartilagens estivessem corroídas, ele talvez nem tivesse orelhas, a pontinha, quem sabe o nariz, quem sabe a ponta das unhas. Fato é que aquele homem, talvez todo esbranquiçado, imagine que ele talvez nem tenha trocado as roupas, e as suas roupas também haviam sido todas estragadas e machucadas e rasgadas, porque eles foram também expostas ao suco gástrico da barriga daquele peixe por 3 dias. E as pessoas olham e falam assim, esse homem é muito estranho, o que são essas marcas no seu rosto? É difícil, talvez os próprios marinheiros não o reconheceram de pronto, mas de repente eles começaram a olhar e falar assim, ele parece que tem a mesma altura daquele profeta fujão, não parece? O que ele está dizendo? Daqui 40 dias, Nínive será destruído. De repente, alguém diz, é o profeta. Mas nós jogamos ele no mar e um peixe comeu, pois o Deus dele o ressuscitou. Eu não sei como, mas o tal do Jonas está em Nínive. E agora, nós precisamos pensar e nós precisamos entender algo. O Deus desse homem é real, existe, e tudo o que ele falou vai acontecer. Nós precisamos nos arrepender. Sabe, queridos, talvez Jonas não precisasse sequer abrir a boca, quando simplesmente aquela cidade toda colocasse os olhos sobre ele, ao reconhecer e perceber as marcas que ele trazia em sua vida, no seu próprio corpo, e cientes de qual era a palavra que ele carregava, diriam, esse homem teve uma experiência com Deus, e o Deus que ele está pregando é um Deus real. O tema e o título, e não se preocupe, eu já estou no meio da palavra, então não estou dando o título bem no comecinho. O título dessa mensagem é, ofereça a Deus as suas cicatrizes. Reconheça que as marcas e cicatrizes que eu e você temos em nossas vidas, provavelmente sejam processos que o próprio Deus nos permitiu viver, e Ele quer usar isso para o louvor da sua glória. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para algumas marcas e cicatrizes, assim como nós fazemos no nosso corpo natural, em regra, quando temos algum tipo de cicatriz, em regra, nós não gostamos da cicatriz. Dizemos, essa marca, ela não é bonita. Mas o que esse texto está querendo nos ensinar, é que muitas dessas cicatrizes, na verdade, não são o que nos inabilitam ou que nos desaprovam para sermos testemunhas de Cristo. Muito pelo contrário, são exatamente elas que validam aquilo que Deus fez em nossas vidas e nos tornam aptos a pregar do amor de Deus e aquilo que Ele pode fazer na vida de outros, porque Ele fez na minha vida. Mas sabe, queridos, nós não podemos aqui
glamorizar o pecado e dizer: olha, então quanto pior a minha história, melhor é. Não é assim que funciona. Tempos atrás, nós estávamos ali na igreja e temos lá uma prática, assim como os irmãos têm aqui um culto mensal para homens, nós tínhamos lá um momento em que nós viríamos ministrar os homens da igreja. E de tempos em tempos, a cada 3, 4 meses, tem uma reunião em que nós levamos os homens para uma chácara, um lugar separado, e ali fazemos várias ministrações sobre muitos temas, sobre casamento, restauração, de várias formas. E uma das palavras que seria ministrada era sobre o tema paternidade, porque nós entendemos que quando você tem uma paternidade humana e natural bem resolvida, você passa a se relacionar com a pessoa de Deus, o Pai, também de uma maneira correta e adequada. E o que é interessante nessa atividade que nós propomos aos homens, e tem também para as mulheres, as pessoas que vão ministrar, em regra, elas têm alguma experiência ou algum testemunho nessa área. Então, por exemplo, aquele que vai ministrar sobre a restauração familiar, muito provavelmente teve alguma situação, um testemunho nessa área. Muitas vezes um adultério que foi enfrentado, suas consequências, mas houve uma restauração, coisas do tipo. Então a pessoa que ia ministrar sobre paternidade tinha um grande testemunho sobre esse assunto. Ele contava a sua história, uma infância ruim, agressões, rejeições. Quando esse rapaz, que agora estava ali conosco na igreja, cresce um pouco, ele começa a enfrentar seu pai, e ele dá o testemunho: seu pai bebia muito, aí ele também bebia muito, e eles saíam e se encontravam nos bares da cidade e brigavam, as pessoas saíam, pai e filho, rolando no chão, brigando, tentavam matar um ao outro. Ora o pai tentava matar o filho, ora o filho tentava matar o pai, mas um dia esse filho teve um encontro com Deus, e quando ele teve um encontro com Deus, ele enfrentou essa situação, e ele conta o seu testemunho, e é maravilhoso, e tão difícil, e esse pai, num leito de morte, perdoa o filho, e o filho perdoa o pai, e eles se abraçam, e acaba a palavra, está todo mundo chorando, e até eu corro para frente e digo: eu também quero aceitar Jesus. Que palavra maravilhosa, que coisa incrível. Mas passa um tempo, a pessoa que organiza esse retiro, para o próximo encontro, me manda uma mensagem: pastor, como eu disse, pastor Marcelo, você poderia ministrar no próximo retiro? Eu digo: mas eu sempre ministro várias palavras. Ele diz: eu gostaria que você ministrasse sobre paternidade. Eu falei: eu? Porque achei estranho, porque na hora eu pensei assim: eu sou aquilo que tecnicamente a gente podia chamar de piá de prédio gospel. O que é piá? É menino, sabe leite com pera? O meu pai foi um príncipe. Meu pai foi pastor presbiteriano independente quando eu nasci, me educou nos caminhos do Senhor. Eu estava falando esses dias para uma pessoa: eu nunca ouvi um palavrão, jamais ouvi um palavrão na minha casa em toda a minha vida, Meu pai é um homem maravilhoso, ele parece o William Shakespeare conversando. Ele fala assim: amado rebento, muito me alegra efusivamente vê-lo ministrando portentosamente nos caminhos de Cristo. Amém, deve ser coisa boa. Um dia ele se envolveu num pequeno acidente de trânsito ali, aquelas bobagens, foi entrar em casa, não sei se talvez esqueceu de dar a seta, enfim, acontece, vinha um motoqueiro, não viu, houve um pequeno acidente, o motoqueiro caiu e tal, e de repente esse motoqueiro levanta, e aquele jeito. Então eu era muito pequeno, então eu acredito que meu pai estava errado, porque ele maltratou meu pai: você é um burro, é um cego, você quase morreu, vai pagar. E ofendeu meu pai. Meu pai ficou muito magoado, ficou muito bravo. De repente meu pai entra em casa assim, chateado, chega com a minha mãe, ela: o que aconteceu? Você não vai acontecer e tal, e começa a falar, e o motoqueiro falou isso, e ele não devia ter falado isso, aquele tongo. Falei: uau, esse cara deve ser muito mal, porque meu pai chamou ele de tongo. Pai, bate na boca, pai. Tongo? Marcelo, você vai ministrar sobre paternidade. Falei: mas o que eu vou falar? E eu entrei em crise. E acho que, na verdade, esse foi um tratamento de Deus para muita coisa. Porque por ter nascido num lar cristão, fruto, eu, minha esposa, nos casamos em santidade. Aonde você olhar para a minha vida, eu não estou dizendo que sou uma pessoa perfeita, mas eu confesso que quem já nasceu na igreja talvez vai compartilhar disso assim, que eu tinha umas crises assim. Se eu ouvia uns testemunhos de pessoas, eu dizia assim: a minha vida é tão sem graça. Até que um dia, eu brinco assim, eu achei que a minha vida estava tão sem graça, eu falei assim: quer saber, eu vou me revoltar.
Pois eu comi uma manga inteira e tomei um copo de leite. Desafiei a morte, falei, e aí, quem que é o perigoso agora? Me deu uma dor de barriga, fiquei 2 dias no banheiro e descobri que eu não era esse cara malvado. E eu fui orar, falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu não tenho testemunho. Nesse momento o Espírito Santo fala no meu coração, o testemunho, ele falou, me lembrou, essa palavra nasceu mais ou menos nesse contexto, ele diz, as marcas e as cicatrizes não são só coisas ruins. O irmão que falou antes de você, ele falou das marcas e cicatrizes daquilo que Satanás fez em sua vida. Por que você não fala das marcas e cicatrizes que eu deixei na sua vida através do seu pai? Eu me lembrei, por exemplo, do nosso pastor, Luciano Subirá, que é o homem que mais me ensina sobre Bíblia, e ele é tão ou mais piá de prédio gospel quanto eu, também um pai maravilhoso, e ele é uma das pessoas que mais me ensina sobre família. Eu falei, mas a pessoa que mais me ensina sobre família não tem esse testemunho. Teve um pai maravilhoso, também um pastor. Meu ponto aqui é o seguinte, queridos, nós não podemos, aqui não se trata de nós exaltarmos aquilo que Satanás fez, mas reconhecer aquilo que Deus fez. Então alguém vai dizer assim, então nessa hora é uma boa hora de usar o texto bíblico, que é um texto maravilhoso, todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. Deus pega tudo de ruim que a gente fez, ou Ele leva a gente a fazer coisa ruim, porque depois Ele quer usar a gente para o seu bem, e transformar isso em coisa boa. Na verdade não. Mas não foi o que Ele fez com Jonas? Quem disse? Em momento nenhum foi dito que o Senhor, Ele pediu ou Ele determinou que Jonas fizesse o que fizesse. Jonas desobedeceu porque quis, e pagou as consequências do seu pecado. Mas a Bíblia também fala de um outro homem chamado Paulo, que também tinha uma palavra, vá às cidades e pregue. Apesar de aqui e ali haver até o registro de um ou outro naufrágio, mas em regra, Paulo entrava num barco, sequinho, bonitinho, chegava nas cidades que o Senhor mandava, pregava o Evangelho, e também aquelas cidades eram salvas para Jesus. O meu ponto aqui é o seguinte, queridos, Deus tem uma obra para fazer através da minha vida e da sua vida, e Ele vai fazer. A pergunta é, você vai de barco ou de baleia? Porque não precisa ir de baleia. Se for, vai ser ruim, vai deixar marcas, e Deus vai pegar essa história e vai redimir e vai usar a sua vida. Mas não precisa ser de baleia. Você pode ir de barco e obedecer a Deus. Glória a Deus, porque em sua graça e misericórdia, quando nós colocamos e nos submetemos a Ele, Ele toma toda a nossa história, e mesmo as marcas traumáticas e dolorosas, e diz, fique tranquilo, eu vou usar isso para o louvor da minha glória, e eu vou colocar uma palavra nos seus lábios. Mas eu e você temos a opção de obedecer a Deus, de nos sujeitarmos ao seu poder e ao seu amor. Eu tenho um amigo muito precioso, que tem um testemunho maravilhoso, um dos homens mais apaixonados e frutíferos que eu conheço em Jesus, e ele me faz lembrar de algo, porque às vezes a gente fica assim, tentando dizer, olha, você não precisa ir de baleia, vai de barco, mas alguém diz, mas eu conheço tantos testemunhos de gente que passou por tanta coisa ruim na vida, e hoje a pessoa conta esse testemunho, e é tão lindo esse testemunho, mas eu poderia falar de tantos outros que não tiveram a mesma sorte. Eu tenho sim, graças a Deus, conheço muitas pessoas que têm um testemunho, por exemplo, de um adultério em seus casamentos, e que foram restaurados, e glórias a Deus por isso, e está lá uma cicatriz, e Deus pode usar, mas conheço tantos outros que viveram a mesma experiência, e não houve restauração, porque tem erro, tem pecado, tem dor, tem problema, que não tem duas vezes. Tem a primeira, eu falava desse meu amigo, ele tem um testemunho maravilhoso, ele conta que na sua juventude, ele não andava nos caminhos do Senhor, tinha amigos, e ele tinha um grupo e eles andavam de moto, mas eles não andavam de moto, eles faziam loucura de moto, e eles bebiam, e muita festa, e ele tinha uma mãe crente, que orava muito por ele, e orava, e orava, e orava, e um dia, ele saiu com esses amigos, cachaça na cabeça, uma situação, uma mãe orando, e ele fazendo as suas loucuras, e de repente, assim de uma maneira estúpida, muito irresponsável, ele correndo muito, ele se envolve num acidente e cai de moto. E ele conta então seu testemunho, algo muito interessante, disse, rapaz, quando eu caí, de repente apareceu uma pessoa e começou a me ajudar, e ele conta o seu testemunho, muito, muito impactante, e ajudou, e ficou ao meu lado, até que chegasse uma ambulância, e chamou socorro e tal, e não sei o que, ele vai contando, e de repente, quando ele diz assim, daí me colocaram na ambulância, eu falei, escuta, aquela pessoa, ele tinha ali alguma consciência, aquela pessoa que me ajudou, onde está? E os caras disseram, que pessoa?
Eu não sei, uma pessoa assim, com a roupa assim, assado. Os socorristas disseram, mas não tinha ninguém. E ele diz assim: Marcelo, eu tenho no meu coração que algo espiritual aconteceu. Eu não sei explicar, eu não vou dizer que se foi um anjo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que apareceu alguém, me ajudou, e essa pessoa nunca mais foi vista. E naquele momento eu me lembrei da minha mãe orando, e eu me lembrei dela intercedendo, e veio uma convicção imediata no meu coração: eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, eu preciso. E ele se arrependeu ali, e Deus fez uma grande obra, né, na vida desse homem. Só tem um detalhe que eu esqueci de contar para você. Naquele dia, fruto da queda, ele perdeu boa parte da sua perna direita, precisou ser amputada. E hoje, ele é um grande homem de Deus, mas a sua perna é mecânica, as marcas estão lá. Esse mesmo amigo um outro amigo, não tenho nada contra a moto, conta uma história um pouco inicialmente parecida, mas com um final muito diferente. Um dia um irmão da igreja me procura e diz: pastor, eu estou tão animado. Ele também jovem, dizia: eu comprei uma moto, dessas motos muito esportivas, bacanas, que precisa de cuidado. Ele falou assim: essa moto é maravilhosa. Eu falei: nossa, que moto linda. Ele disse: sabe até quanto ela pega? Eu falei: não. Ele disse: 299. Eu falei: 299. Eu falei: você leu no manual? Ele falou assim: não, eu já levei até lá, chega ali, ela corta. Eu falei: irmão, não faça isso, eu não acredito, não existe uma segunda queda na vida de alguém a 290, não pastor, graças a Deus nunca aconteceu nada. Eu falei: nunca aconteceu mesmo, porque se passar uma andorinha na sua frente e você cair, nunca mais, passa um tempo, esse irmão aparece de novo na igreja, um semblante diferente. Irmão, como você está? Não, estou bem, pastor. O que aconteceu? Eu vendi a moto. Por quê? Nós morávamos em Maringá, entre Maringá e Londrina, há uma pista muito larga, com muitas vias que ligam uma cidade a outra, e parece que os motoqueiros confundem essa pista com a rodovia com uma pista de corrida, e eles fazem loucuras. Nós estávamos lá, fazendo aquilo que você sabe que eu comentei, e de repente um dos membros do grupo passou reto numa curva. Aí eu vou te repetir a expressão que ele usou. Ele falou assim: o que sobrou do meu amigo coube numa caixa de sapatos. Porque às vezes não tem uma segunda chance. Por isso, queridos, o que eu estou fazendo aqui não é glamorizar o pecado e dizer: então viva essa vida como você quer, porque um dia o Senhor vai colocar um belo testemunho nos seus lábios. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor e se arrepender, atende ao seu caminho. Há tempo hoje, talvez marcas profundas já estejam aí, mas é só uma amputação, não é algo mais grave. Sabe, queridos, nós precisamos entender e agradecer o fato de que Deus tem nos dado a sua graça e a sua misericórdia, e não precisa ser do pior jeito. Na verdade, queridos, as nossas cicatrizes, elas são fruto de um tratar de Deus. Eu queria concluir falando com você a respeito da importância de nós reconhecermos na nossa história o agir do Senhor. Mas aqui nós precisamos fazer uma diferenciação entre cicatrizes e feridas. As cicatrizes, elas são fruto de um processo concluído, terminado, uma dor, quem sabe um trauma, mas que passou por um processo de cura, e agora, ainda que tenham um registro, ainda que seja uma marca, essa marca na verdade nos faz lembrar de que algo foi vencido, o que é muito diferente de uma ferida. Uma ferida não é um processo concluído, pelo contrário, é um processo inacabado, é uma dor. As pessoas dizem assim: mas faz tanto tempo que eu tive determinado ferimento e o tempo cura todas as coisas. Não, o tempo não cura nada. O tempo, ele apresenta o resultado de um processo. O que cura é o remédio. Por exemplo, uma ferida, talvez pequena, de repente uma ferida pequena no seu pé, mas que não foi curada, que não foi tratada, que não foi identificada. Essa ferida, esse pequeno corte se torna uma ferida,
de repente se torna uma infecção, que vai progredindo, e talvez você já tenha ouvido uma história como essa, ou ouvido o diagnóstico de alguém: poxa, por que você não procurou ajuda antes? Tivesse cuidado disso lá atrás, quando ainda não estava tão grave, tão evoluído, porque passou o tempo, e você não deu atenção, a ferida, ela piorou, e agora, talvez o diagnóstico seja: vai ter que cortar, o tempo piorou, mas talvez agora não uma ferida pequena, talvez uma grande ferida, uma grande dor, mas que recebe um cuidado, recebe o toque de um remédio, de um medicamento. Agora, com o passar do mesmo tempo, o tempo passa, de repente, a ferida está curada. O que curou foi o tempo? Não, o tempo apresentou o processo do remédio, e eu e você temos diante de nós o maior remédio da história humana, o sangue de Cristo, que cura e sara todas as nossas feridas. Pastor, eu ainda não tenho um testemunho, sabe por quê? Porque eu sinto que ainda tenho uma dor, porque eu sinto que ainda tem algo que precisa do cuidado de Deus. Ofereça a Deus. Talvez você pense na sua história e diz assim: eu não posso falar sobre, eu não posso, se alguém com um problema no seu casamento me procurar, eu não posso dizer a essa pessoa, eu tenho algumas marcas e algumas feridas na minha história que me envergonham tanto, eu errei nessa área. Se o sangue de Cristo foi aplicado, se o que você tem é um processo do cuidado e da restauração, que você tem um testemunho, na verdade isso não deveria te impedir, mas é exatamente isso que valida e lhe dá autoridade para dizer: ei, não faça isso, eu sei onde isso vai acabar. Porque nós queremos olhar e queremos tirar um tempo agora para falar sobre e para colocar diante do Senhor as nossas feridas. Jonas carregava em si, quando colocavam os olhos sobre aquele homem, toda uma cidade creu no poder de Deus, creu que o Deus que ele estava anunciando, que o juízo que ele estava anunciando era real e verdadeiro, porque eu posso ver as marcas. E eu acredito que aqui nesse lugar há pessoas com histórias que talvez disséssemos assim, difíceis, dolorosas, terríveis, mas deixa eu dizer uma coisa: se Jesus entrou na sua vida, o que você tem é a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, é de ser alguém que quando abre a sua boca, as pessoas possam olhar para você e dizer: eu vejo as marcas que você carrega, boas ou dolorosas. Talvez eu posso dizer para os meus filhos: filho, eu tive um pai maravilhoso, um pai que me ensinou nos caminhos do Senhor, um pai que orava comigo, que me abençoou, que me disciplinou. E às vezes ele, dada a sua juventude, sua inexperiência, e diz: você como pai não deveria estar fazendo isso e aquilo. E eu digo: filho, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe o pai que te ama tanto? Sabe por que eu posso te ensinar essas coisas? Porque graças a Deus eu também tive um pai que me amou. Mas talvez outros vão dizer assim: filho, eu sei o que é não ter um pai. E sabe, quando essa ferida foi curada no meu coração, o dia que eu descobri que Deus é meu pai, e nesse dia eu descobri que Ele me ama. Então deixa eu te dizer, diferente de mim, você tem um privilégio de ter um pai corrigindo você, é verdade, mas em amor.